Mas agora vamos falar de vida, porque hoje tem dicas da nutricionista para quem busca uma alimentação saudável como a sua, Ticiane Pinheiro. Muito bem, César Filho, olha que eu me cuido, viu? E as pessoas, elas estão cada vez mais interessadas em manter uma alimentação saudável, não é verdade? E se você também busca os bons hábitos alimentares para perder peso e ganhar saúde, olha, preste atenção nas dicas da nossa nutricionista Bianca Naves, que está aqui com a gente. Bom dia, Bianca. Bom dia. Ela vai tirar todas as dúvidas sobre o tema, tá? E agora a gente vai ver a primeira pergunta, vamos ver. Bom dia, meu nome é Luca. E aí, Nutri, é verdade que treinar em jejum emagrece? Obrigada, Luca. E aí? Essa é uma moda que tá aí pegando, fazendo, né? Mas é muito importante a gente avaliar a individualidade. Cada um tem uma resposta em relação ao rendimento no treino. Eu acho que eu desmaio se eu não comer nada e for treinar. Na verdade, é muito importante que você tenha se alimentado nas 24 horas anteriores muito bem, para você ter a reserva de glicogênio, que é o tipo de energia que a gente acumula no músculo para ter aquele desempenho melhor no treino. Mas é muito importante que seja uma alimentação simples para treino. Não é necessário treinar em jejum para emagrecer. O que seria ideal? Uma fruta, por exemplo, banana, que faz sucesso nos praticantes de atividade física, ou até mesmo uma salada de fruta. Essas frutas devem estar acompanhadas de um cereal integral, como por exemplo aveia, granola, ou até mesmo uma fatia de pão integral com a famosa pasta de amendoim, que está fazendo sucesso aí nas dietas dos esportistas. Agora tem mais dúvida, Bianca. Então, olha só, veio das ruas. Olá, eu sou Fernando Bispo e eu tenho uma pergunta. Tudo bem, Nutri? Eu chego com muita fome da academia de noite e queria saber o que eu posso comer para repor as minhas energias sem engordar. Boa É pergunta, verdade, hein? dá fome, não é? Isso mesmo, né? Muita gente faz uma refeição completa. Por exemplo, se você treina antes do almoço ou antes do jantar, a refeição pós-treino é justamente o almoço ou jantar. Porém, se você já teve uma refeição mais completa antes do treino, pode ser uma refeição mais simples, uma preparação com proteína sempre, no caso aqui a gente tem leite, iogurte, combinado também com uma fruta, pode ser um kiwi, um morango, pode ser uma maçã, a fruta que você tiver em casa, ou até mesmo pão com ovo. É importante ter uma proteína, um alimento fonte de proteína, como eu citei aqui, e sempre acompanhado de uma fruta ou de um cereal ou um pão integral. Gente, eu tô adorando as dicas, eu tenho certeza que vocês têm mais dúvidas. Pode usar a nossa hashtag Hoje em Dia com as suas perguntas, que a Bianca já ela volta respondendo. Vamos tirar mais dúvidas sobre alimentação saudável com a nossa nutricionista Bianca Naves, não é isso? Renata Alves, você tem uma alimentação saudável? Eu tenho, mas assim, eu me permito alguns dias, alguns excessos, entendeu? Mas no outro dia eu tô bem. Cuscuz, a carninha de sol, um queijinho coalho em cima. Mas assim, no outro dia eu tô aqui, ó, nesses É tudo queijos. com moderação, né, Renatinha? Tudo no equilíbrio, né? Tudo no equilíbrio. Agora tem mais dúvidas, Bianca Naves, ela continua aqui com o nosso plantão para uma alimentação saudável. E olha só, tem pergunta das ruas, Bianca. Vamos lá. Bom dia. E aí, Nutri? Meu nome é Elaine e eu gostaria de saber qual o melhor tipo de queijo para dieta. Ricota, cottage ou queijo Minas? Boa pergunta. Obrigada, Elaine. Antigamente E aí, qual é o só melhor era queijo? famoso o queijo branco, né? Queijo branco estava liberado. Porém, gente, o queijo branco, dentre essas três opções, é o mais calórico, o mais gorduroso. Ele é melhor que o queijo amarelo, com certeza, mas se comparando, né, com a ricota e com o queijo cottage, ele acaba perdendo em relação à quantidade de caloria e também a quantidade de gordura. A ricota, gente, ela é feita à base do soro, do soro do leite, que na verdade é a proteína do leite também, que a gente até encontra nas indústrias, aí nas lojas de suplemento, como o whey protein. Certo. E ele vale a pena porque, além dele ser super rico em proteína, ele tem praticamente zero quantidade de sódio. Ele é baixíssimo em sódio. Então, ele seria a melhor opção? Exatamente, só que o cottage também é muito bom. A única diferença do cottage, ele é feito com leite desnatado, diferente do queijo branco, tá? O queijo branco ele é feito com leite integral, que tem mais gordura, portanto mais caloria. E o queijo cottage, ele tem um pouquinho mais de sódio em relação à ricota. Porém, é muito parecido em relação à quantidade de caloria e também a quantidade de proteína. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta das ruas. Meu nome é Thiago.
E aí, Nutri, como que eu faço para saber a quantidade ideal de proteína nas refeições? Boa, Tiago. Muito obrigada pela pergunta. E aí? Né? É isso Qual é a aí. famosa dieta Não da proteína, Exatamente. que todo que mundo... tem feito sucesso, porém tem risco sim à saúde. Tudo em equilíbrio é fundamental para a gente manter a saúde, a dieta e também para o gerenciamento do peso. Quando a gente fala em proteína, nós temos grupos de proteínas diferentes. Leite e derivados, por exemplo, aqui são fontes de proteína. Leguminosas, que são os feijões, ervilha, lentilha, grão de bico, soja. E também a proteína animal, que é a carne, frango, peixe e ovo. O ideal, gente, é a gente consumir 3 porções de leite ou derivados do leite, de preferência magro, né, com redução de gordura, ao longo do dia. Isso para garantir cálcio e proteína. E nas refeições principais, vamos falar aqui do tradicional arroz com feijão brasileiro e sempre um bife acompanhando. Qual que é a porção ideal para cada um de nós? Já que existem diferenças nessa recomendação, porque cada um de nós temos um metabolismo, uma altura, né? Uma atividade. Então, qual que é a recomendação? Uma concha de feijão, que pode variar de uma concha pequena até uma concha grande. Isso a gente pode usar essas quantidades para ervilha, lentilha, grão de bico e soja. E a carne, gente, é muito importante. Uma medida mais prática é o tamanho da palma da mão. Se Nossa, for então a minha é bife, gigante, por né? isso, mas Presta olha a atenção. diferença. Vocês A entenderam? diferença aqui. Ó, vem aqui, ó a diferença. A minha proteína é muito maior. Gente, exatamente, é essa proporção, gente. Porque olha o tamanho da Ana e o meu tamanho da Renata. Então é exatamente isso. O tamanho da palma da mão. Se for um bife, tá? É o tamanho da palma inteira. Se for uma carne de panela, uma carne, vamos dizer, uma carne moída, é o tamanho do centro da mão, tá? Por isso que deve ser proporcional. Você pode comer mais proteína. Muito bem, porque eu sou maiorzinha, sou grandinha. O César Filho, assim como eu, também pode consumir a mesma quantidade de proteína. Exatamente. Daqui a pouquinho a Bianca volta tirando mais dúvidas da galera das ruas. E você também pode mandar sua pergunta usando a hashtag Hoje em Dia. César? Eu nunca tinha observado, mas realmente a sua mão é um pouquinho grande, Ana. Eu tenho uma patinha grande, César. Além da proteína, as pessoas devem pensar 2 vezes antes de querer brigar com você, porque um tapa mas eu seu sou da deve ser paz, algo... César, eu sou super da paz. Eu sei. Não, só tô falando que não tô falando de você, tô falando das outras pessoas. Elas é que devem se preocupar com você, né? Eu penso assim. Estamos recebendo Bianca Naves hoje para tirar dúvidas sobre alimentação. Alimentação saudável. Tem mais uma pergunta que vem das ruas. Vamos lá. Oi, bom dia. Meu nome é Ana Paula. E aí, Nutri? Eu ouvi falar que alguns alimentos têm gordura boa. Quais são esses alimentos? Boa pergunta, gordura boa. Você responde já. Calma, Bianca, porque além dessa temos outras tantas perguntas sobre esse tema. Ana Paula acabou de deixar uma pergunta aqui que eu gostei muito. Existe gordura boa para nossa alimentação, Bianca? Com certeza, Ana. Há um tempo atrás as gorduras eram totalmente temidas, né? Sim. Hoje nós sabemos que existem as gorduras que fazem muito bem, inclusive para a saúde do coração. E quais são elas? Nós encontramos essas gorduras que são principalmente as gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas, tá? Diferentes das gorduras saturadas que estão presentes nas carnes vermelhas, enfim, na pele do frango, no bacon, no tocinho, até na manteiga, tá? Essas outras gorduras têm um benefício em melhorar o perfil do colesterol do sangue, tá? E onde a gente encontra? Nas oleaginosas, as famosas castanhas. Nós temos a famosa castanha do Brasil, conhecida como castanha do Pará, a castanha de caju, que é um sucesso total, adoro. porque pode comer à vontade. Agrada o paladar de todo mundo. Olha, lá vem a pergunta que não quer calar. Pode comer né? à vontade, já que é gordura boa. Porque como toda e qualquer gordura tem bastante caloria. Exato. Tá? Então a quantidade ideal por pessoa deve variar. Varia da mesma forma que proteína. Mas de preferência, gente, uma colher de sopa, tá? Tá de ótimo. sopa que equivale mais ou 3 menos... castanhas e nada mais. Exatamente. Muito Isso pouco. no lanchinho vai muito bem, tá? Tem mais perguntas, Bianca. Vamos ver. Bom dia, meu nome é Ana. E aí, Nutri, comer abacate antes de dormir ajuda no sono? As Anas estão reinando lá, aqui, gente, né? Olha, exatamente. Peraí, porque essa pergunta e tantas outras você responde já já. E a gente continua aqui falando sobre alimentação saudável com a Bianca Naves. E vamos à pergunta da Ana. Vamos lá. Bom dia, meu nome é Ana. E aí, Nutri, comer abacate antes de dormir ajuda no sono? Nossa, eu nunca ouvi falar nisso, é verdade? Na verdade,
as pessoas têm medo de comer frutas antes de dormir, principalmente porque falam que engorda, mas isso é um mito. O que é importante é a gente escolher frutas que tenham uma boa digestibilidade e que também não tenham um alto índice glicêmico. O que significa isso? Que a fruta não tem o poder de aumentar tanto a glicemia no sangue e estimular a produção da insulina. E o abacate, ele é bem-vindo nesse sentido, por quê? Porque ele tem mais gordura e a mesma gordura das castanhas. Não é mais pesado, Bianca, para comer e dormir? Exatamente. Aí vem o que é muito importante, Renatinha, é a quantidade. 2 a 3 colheres de sopa apenas. Lógico, não é ele que garante o bom sono. O bom sono ele é determinado por inúmeros fatores, mas é sim uma boa fruta para se comer antes de dormir. Tem uma boa gordura e também não tem tanto açúcar. Exatamente. Agora, tem perguntas de todo mundo aí chegando das redes sociais e essa veio do Twitter. Olha só, Bianca. Bora ver. Gina. E aí, Nutri, tudo bem? Tenho deficiência de vitamina D. Além de tomar sol, qual alimento seria recomendável, Bianca? Vitamina D, muito importante, hein? Exatamente. Muito. A alimentação, ela não tem o poder de suprir essa deficiência, gente. É o sol mesmo que é fundamental a gente tomar sol nos horários adequados, logicamente. E também, gente, a fazer avaliação junto com o médico nutricionista para avaliar se é necessário suplementar com produtos específicos para repor essa vitamina D. Não é pela alimentação que a gente consegue repor essa vitamina. Então, bora próxima do Twitter. Olha só quem vem, Edmara. Após o treino, devo consumir a proteína, certo? Ela deve estar associada a um carboidrato para uma melhor absorção da proteína. É verdade? Perfeito, gente. É verdade, Olha. sim. Para você ter uma recuperação melhor do músculo, tá? E também um equilíbrio nutricional mais adequado, a proteína deve estar acompanhada no carboidrato. Ninguém precisa comer um belo sanduíche ou então um prato de macarrão. Mas, por exemplo, a proteína, que seja o leite ou queijo, um iogurte ou até mesmo os suplementos proteicos, como o whey protein, devem estar acompanhados, por exemplo, de uma fruta. Que tem que carboidrato. Que já agiliza o processo. Exatamente. E é bom que processo dá de aquela absorção. saciedade melhor, né? Exatamente. Essa daqui, gente, eu tenho que dar proteína, carboidrato, gordura, tudo junto no Muito pós-treino. bom, Bianca. Muito obrigada, Eu que viu? Volte agradeço. sempre pra gente ficar cada vez Obrigada. mais com uma alimentação saudável.